No vídeo de hoje eu vou te explicar como é que monta uma pregação, como é que você elabora um sermão, como que ele é construído. Isso de forma rápida, prática e muito eficiente, podendo ser usado, óbvio, num culto, mas também numa célula, num pequeno grupo familiar, numa palestra que você for convidado a dar, que você vai falar da palavra de Deus ali, num ambiente de trabalho e também em lives, em todo tipo de material que você pode gerar pela internet. Não tem erro. Isso vai te ajudar a não cometer os erros que fatalmente você já viu alguém cometendo. Sabe aquele pregador que começa em Gênesis e aí termina em Apocalipse, começou falando de um assunto, terminou falando de outro, acaba a pregação, você não sabe exatamente qual era o teor da mensagem? Isso é porque ele não seguiu um esboço, isso é porque ele não criou um modelo a ser seguido para ele não perder a coesão daquela mensagem que Deus colocou no coração dele. Então vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim, Pastor Léo na área, começando mais um vídeo aqui pelo canal. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo e eu já te convido a se inscrever, porque aqui tem vários vídeos por semana, shorts também, e a gente está sempre gerando conteúdo de valor para desenvolver o seu ministério, a sua vocação. E eu quero agora colocar toda sexta-feira um vídeo sobre pregação, como que você desenvolve a sua pregação, o seu ministério como pregador, depois vou desenvolver para outros níveis vocacionais, mas tudo que você precisa saber para um pregador, eu vou disponibilizar aqui, vai ser muito bom. Bem, então você precisa entender que existe algo chamado esboço, e é esse esboço que você vai montar para que a sua pregação tenha um trilho, tenha um norte. Você saiba onde você vai começar, onde você vai dar o seu desdobramento principal e como é que vai ser a sua conclusão. Isso é uma técnica chamada homilética, que é a arte de pregar. Então nós vamos usar a construção desse sermão. E isso é importante para qualquer tipo de sermão, seja ele biográfico, temático, expositivo, textual, enfim. Existem vários tipos de sermão. Se você quiser saber, coloca aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo bem explicativo a respeito de cada tipo de tema de sermão para você levar para a sua igreja e assim ainda ser mais usado por Deus. Então é importante você desenvolver um sermão. E a primeira coisa para você entender, nessa construção do sermão, você pode fazer no papel. Eu gosto muito de escrever. Depois eu digito, coloco no computador. Às vezes eu imprimo uma folha, tem vezes que eu levo ou o celular ou o notebook, mas ele tem que estar ali escrito, tá? Se você é mais digital, vai no digital. Se você é mais da lapiseira, da caneta e tal, vai no papel. Isso aí indifere. E esse sermão ele vai ser dividido em 3 pontos fundamentais, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. É basicamente igual uma regra de redação. Você que já estudou para fazer vestibular, concurso público, você sabe que uma redação boa, ela tem uma introdução, ela tem o desenvolvimento, que vai ser a defesa do seu argumento, da sua história, etc. E você vai ter a conclusão para poder fechar toda essa história. Então essa técnica de redação, ela também é aplicada na homilética, no momento de você montar o seu sermão. Então vamos começar com a introdução, né? Vamos introduzir a introdução, começando pelo primeiro ponto, que é a introdução. Eu quero que você saiba que o seu primeiro minuto, os seus 60 segundos, eles são fundamentais para dar o tom de como vai ser a sua pregação. E você sabia, em alguns casos, pode ganhar ou perder a atenção de toda a sua plateia ou dos irmãos da sua igreja. Tem pesquisadores que dizem que as pessoas te julgam nos primeiros 2 segundos que te veem. Em 2 segundos, te olhou, viu seu cabelo, viu sua roupa, a sua voz, o jeito que você fala, tudo isso cai num critério de julgamento. Mas isso é em outra área da pregação também que eu posso e eu vou trazer aqui para vocês a respeito do branding, da imagem de um pregador, para você gerar credibilidade, autoridade e respeito também, só no seu portar, do jeito que você se apresenta. Mas na introdução, você tem que entender que as suas primeiras palavras vão ser importantes para dar credibilidade no que você está falando. É comum em alguns casos na igreja acontecer isso eu já vivi várias vezes, você está num ambiente, poxa, o pregador faltou, o cara não sei o que, ou então o pregador passou mal, tem como você trazer a palavra no lugar do irmão lá e tal? Bora, tranquilo, vamos que vamos, e aí é Deus que dá a vitória, né? Só que em nenhum desses momentos eu cheguei pra igreja, irmãos, fui pego de surpresa aqui, eu não sabia que eu ia pregar hoje, não, eu vou e eu subo com a convicção como se eu já tivesse programado há um mês eu vou pregar. Por quê? Porque a igreja não precisa saber que teve esse problema, e eu ainda combino com o dirigente do culto, não fala.
Por quê? Senão vai falar, ih, o que esse cara vai falar? Nem preparou nada. Tem lugares que falam, irmãos, eu não preparei, é Deus que vai agir. Em alguns momentos isso traz mais descrédito do que crédito. Então toma muito cuidado com isso, porque às vezes na boa intenção de querer fazer um negócio legal, você perde a credibilidade da sua igreja. Então toma muito cuidado com isso. Um exemplo que eu me lembro, claro, agora foi uma vez na igreja, eu estava com meu irmão também pregador, e aí eu tive que resolver uma emergência de uma ovelha num culto de inauguração da igreja. A igreja estava inaugurando, eu ia trazer a pregação, e aí tive um perreps terrível com uma ovelha, e eu falei pro meu irmão, cara, assume aí a pregação, você vai pregar, você vai trazer a palavra e eu vou resolver isso. Pô, mas a inauguração da igreja, eu falei, cara, mas a ovelha vem primeiro do que o tijolo. É impressionante isso, né? Então eu fui resolver esse problema da ovelha e ele foi lá e pregou e eu só falei pra ele, não avisa que eu tive que sair ou que você não foi pego de surpresa. Pronto, pregou e foi uma bênção. Aí vai aquela dica, né? Melhor do que uma pregação preparada é um pregador preparado. Anota isso no teu coração. Então, a introdução, você tem que chegar com convicção de que Deus te levantou, de que Deus te escolheu, que você tá ali como um porta-voz de Deus para levar a palavra dele. Tem pessoas ali sedentas, com expectativa para receber essa ministração. Então, se você chegar, irmãos, eu não sei o que eu vou falar hoje, acabou. Aí, meu irmão. Ah, mas se eu estiver nervoso? Todo mundo fica. Aprenda isso. No dia que você não ficar nervoso, você não depende mais de Deus. Eu já preguei mais de 10 mil mensagens na minha vida. É muita pregação. Eu sempre fico nervoso, eu sempre fico com um friozinho na barriga. Seja no altar da igreja, seja numa célula, seja na rádio, seja na internet. Onde eu estou para pregar a palavra, me dá aquele negocinho na barriga, sabe? De um garoto, adolescente apaixonado, que encontra a menina amada e você fica com borboletas na barriga. O pregador também tem um pouco disso. Se eu chegar lá, não, deixa que eu resolvo, deixa que eu sou o cara. Irmão, a soberba precede a queda. Na introdução, pessoal, é o momento de você se apresentar. Se você já está pregando numa igreja onde todo mundo te conhece, pula essa parte. Agora, se você está sendo convidado, você está indo para outra igreja, é de bom tom que você se apresente. Mas se apresente de forma humilde também, não vai ficar metendo carteirada, não. Gente, meu nome é Leonardo, sou pastor há 20 anos, né? Sou formado em jornalismo e também em teologia bíblica, sou casado, tenho 2 filhos e estou aqui para servir vocês nessa noite. E eu espero que Deus fale com vocês assim como Deus falou comigo enquanto eu montava essa mensagem. É um prazer estar com vocês aqui, é uma honra, é um privilégio. Pronto, você fez essa introdução, se apresentou e aí agora vamos para o passo a passo da introdução. E é nessa introdução que você vai deixar de forma clara o tema da sua mensagem. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. Então a pessoa sabe, pronto, a partir de agora eu vou ouvir só sobre arrebatamento. Olha, nós vamos falar aqui sobre casais que buscam ao Senhor junto. Ah, e o solteiro, como é que fica nisso? É bom para você também, solteiro, porque você, antes de entrar no casamento, já sabe o caminho das pedras. Queria eu, solteiro, ter escutado uma pregação dessa. Então essa mensagem é para os casais que já são casados, mas também para os solteiros já irem aprendendo para quando chegar na sua vez, você já saber o que fazer. E aí você pode também já trazer na introdução um questionamento. E esse questionamento vai ser discorrido durante a mensagem. Então você traz na introdução um questionamento e na mensagem você traz a resposta desse questionamento. Irmãos, hoje eu trago uma palavra sobre como ouvir a voz de Deus. Quantos de nós já não temos vontade de ouvir a voz de Deus? Às vezes a gente escuta, mas não tem certeza. Será que é Deus? Será que é da carne? Será que é o diabo me enganando? Hoje eu vou explicar para vocês como, à luz da palavra de Deus, nós escutamos a voz dele. Pronto, então você deu um questionamento, você abriu uma dúvida, e aí você vai embora no desenvolvimento esclarecer isso. E outra ferramenta muito legal de você usar na introdução são números, índices, dados, porque eles trazem credibilidade, eles trazem autoridade. Então, na hora que você está colocando a sua introdução ali, você está montando, coloca um dado estatístico para subsidiar o porquê daquela mensagem, tá? É obrigação? Não é obrigação, tá, gente? Mas é bom, funciona. Então, por exemplo, irmãos, nós vamos falar hoje sobre o ID, a importância do ID, de fazer a vontade do Senhor, de levar a palavra, vamos falar de missões, evangelismo. O que você chega com um dado importante? Você pode falar assim, irmãos, a gente vive num mundo de quase 8 bilhões de habitantes. Vocês sabiam que 3 bilhões nunca ouviram a palavra Jesus? Sabia que 40% do planeta Terra ainda não ouviu o evangelho?
cara, a gente como igreja tem que fazer alguma coisa. Olha que interessante, eu tenho certeza que você ouvindo esse meu exemplo, você já se instigou, você já pensou, caramba, 40%, não sabia que era isso tudo. Pois é, isso tudo. Então, o dado, a informação, uma estatística, né? É importante. Você vai falar para casais, você vai falar assim, gente, vocês sabiam que 80% dos divórcios no Brasil acontecem com jovens que casaram com menos de 28 anos? Caraca, menos de 28. Pô, eu casei com menos de 28 anos, será que eu vou separar? Então, gente, agora eu vou trazer uma palavra. Aí você traz um dado, traz aquela sensação de, meu Deus, eu não sabia dessa informação. E você vem com a acalento, vem com refrigério, vem com a direção do Espírito Santo que vai te dar na pregação. Eu tô partindo da premissa, claro, que você tem uma vida com Deus, que o Senhor já deu o tema para você já sabe o que você vai pregar, tá? Ou a igreja te dá o tema, ou o Espírito Santo te deu uma direção. Isso eu não vou entrar nesse vídeo aqui, nesse detalhamento. Eu estou falando para você como elaborar um sermão na sua estrutura. O tema, isso aí é você que vai decidir. Mas claro, pessoal, a respeito dos números, dos dados, não tira do ouvido esse dado, não tirou de uma meleca. Não, tem que ser dado real, tem que ser dado estatístico, não pode ser fake news. O cara vai, não, vocês sabiam que 48 milhões de pessoas no Brasil já morreram afogadas? Você fala, peraí, o Brasil tem 210 milhões, morreu 48 afogados, não tem como. Então não inventa dado, não pelo amor de Deus, porque se você der uma nota dessa, todo mundo hoje em dia tem celular, pessoal. Se for uma parada muito esdrúxula, o pessoal vai começar a pesquisar na hora, é na hora. Vai ver que aquilo ali é fake, vai falar, poxa, se o cara não acerta um dado, quem me garante que o restante que ele tá falando é verdadeiro, é correto? Então aí você vai cair na descredibilidade da igreja, e aí, meu irmão, o restante dali pra frente, só Jesus na causa. Em seguida, nós temos o desenvolvimento. E antes de falar do desenvolvimento agora, eu só quero reiterar que você pode ser meu aluno, tá bom? Se você quiser estudar mais profundamente a homilética, a arte de pregar, você pode participar da jornada Pregue Bem. Você vai aprender ali um pregador do zero até o avançado. Vai aprender homilética, hermenêutica, exegese bíblica. Eu nem sei que palavras são essas, pastor. Pois é, mas para um bom pregador é importante que domine. Oratória, técnicas, brand, como é que você se posiciona, como é que você faz pesquisas bíblicas, como é que se monta um sermão no passo a passo. Você vai montar sermão comigo. Tem aulas eu montando um sermão na prática. Como você vai identificar um sermão que é herético. Como que você se protege para não criar uma pregação com heresias. Quais são as ferramentas mais complexas para você poder fazer uma pesquisa bíblica, como pregar no digital, como usar as redes sociais para pregar. Então, assim, é um curso completo. Eu vou ter um prazer enorme em te ensinar, em passar para você todo o conhecimento que durante quase 17 anos como pregador eu absorvi, eu detalhei, eu coloquei em aulas curtas para não ficar muito cansativo, mas muito bem objetivas. E eu tenho certeza que vai desenvolver demais seu ministério. Então, se você quiser se tornar um aluno da jornada Pregue Bem, vai ser um prazer enorme. Eu vou ter muito carinho em te receber. O link está aqui no comentário fixado e também na descrição. Basta dar um clique e olha, você não vai se arrepender. E o desenvolvimento é a principal parte da pregação. Se na introdução você levou ali 2, 3 minutos, aí você vai levar uns 27 de desenvolvimento. Se você quiser uma pregação de 35 minutos, mais ou menos, para depois você ter 3, 4 minutos ali na conclusão. Quanto tempo vai durar uma pregação? Vai depender da igreja, do combinado. Quando você for chamado para pregar, você vai perguntar quanto tempo dura a mensagem. Geralmente, pregação durante a semana, em cultos da semana, duram 30 minutos, né? E no domingo, às vezes, é 45, 50. Se for um congresso, um evento maior, que fez publicidade, divulgação, te chamaram de outro estado, você tá indo para... Geralmente é 1h e 10, mas tudo tem que ser combinado. Não dá para combinar com você 30 minutos e você botar 50 minutos de palavra. Tem gente que é indelicado desse jeito. Mas sobre a duração da pregação vai ser outro vídeo só. Outro vídeo. Eu só tô colocando aqui para você entender a duração da introdução. Uma introdução de 2, 3 minutos é mais do que suficiente. Bem, o desenvolvimento da mensagem, pessoal, é o filé da pregação, tá? É o momento mais importante de toda a pregação, por isso que ele é muito maior. Ele vai ocupar ali pelo menos 95% do tempo da sua pregação tem que ser com o desenvolvimento. E é nele que você vai trazer a resposta para os questionamentos que você fez na introdução. Você gera questionamento na introdução, se você não responder no desenvolvimento, você vai deixar o pessoal assim, eita ferro, e agora? Vamos falar agora como que a gente trabalha o ID do Senhor. E aí, durante a pregação, você só fala de prosperidade financeira, vai falar, ai, não entendi. Parece estranho? Eu falando agora parece. Mas tem gente que faz isso. E não é raro. Não é raro. Tem pessoas que você termina a pregação e fala, poxa, o cara falou bem, ele falou com entusiasmo, ele tava com unção. Mas o que ele falou? Você fala, a pregação, eu não lembro exatamente. Isso acontece mais do que deveria. Então o ideal
É para manter a coesão. O que é a coesão? É o que faz sentido. É a lógica da pregação. Ela não saiu do seu assunto principal. Você pode dar um exemplo, outra coisa, mas a mensagem permanece dentro do que foi proposto. Para isso, eu te recomendo a criar mensagens por tópicos. Tem gente que gosta de escrever tudo que vai falar. Não é bom, porque você não é um radialista, você não vai ler o que você vai escrever. Então você precisa colocar por tópicos. Um bullet point é suficiente, porque lendo aquela frase, você já lembra de todo o desenvolvimento que você vai falar. Então você pode trazer entre 3 e 5 tópicos, tá bom? Pode ser mais? Pode. Pode ser menos? Pode. Mas o ideal, o cenário ideal, é entre 3 e 5 tópicos, tá? Não menos que isso, né? Dá, mas não é o ideal, tá? Então, 3 tópicos eu acho que é ideal. Só que a igreja não precisa saber que você está trabalhando por 3 tópicos. Não precisa saber que você está com 5 tópicos. Não precisa saber dos 7 tópicos. Por quê? Se você falar assim, irmãos, hoje eu vou falar para vocês as 7 formas de uma vida bem-sucedida em Deus. Aí a pessoa pensa, peraí, 7 formas... Então, se você começa e na sua primeira forma de vida bem-sucedida, no seu primeiro tópico, você leva 10 minutos, o camarada vai falar assim, meu Deus do céu, 10 minutos ele levou no tópico 1, são 7, ainda falta mais 6, então se ele... Porque às vezes um tópico pode ser maior, outro tópico pode ser menor, não tem problema. Eles não precisam ser 33%, né? Se forem 3, para ficar no mesmo tamanho. Não, às vezes uma leva mais destaque, outro menos destaque, tudo bem. Só que na cabeça do ouvinte ele não vai fazer essa conta, ele vai falar, poxa, se o cara tá meia hora no primeiro tópico e falou que são 7, eu vou sair daqui só amanhã. O que era para ser uma coisa edificante vira uma tormenta na cabeça das pessoas. Pode falar, tá? Mas se você for falar... Cuidado, porque isso é um risco. Isso é diferente na internet, tá? Na internet tem muita gente que gosta de botar lista. As 5 pregações mais poderosas, os 5 versículos mais confundidos da Bíblia, as 6 em título de thumbnail, isso funciona bem. No altar, expondo a pregação, às vezes não funciona tão bem. Então você vai dividir em tópicos, mas não precisa comunicar para a igreja quais e quantos são esses tópicos. Então, dentro de cada tópico, você pode colocar também subtópicos. Mas eu repito, é aquela história, não vai botar 8 tópicos, 5 subtópicos em cada tópico, você mesmo vai se perder. Mas se você está falando assim, irmãos, nós vamos hoje na ministração da palavra entender como que a gente se aprofunda na comunhão com o Espírito Santo. Como eu consigo ser cheio do Espírito Santo? Como eu consigo ouvir o Espírito Santo falando comigo? Então nós vamos estudar isso hoje, a palavra é sobre isso. Então dos tópicos pode ser, olha, não existe relacionamento com o Espírito Santo sem arrependimento. Então isso é um tópico. Não existe relacionamento sem arrependimento. Saiba pedir perdão, isso é um subtópico que você vai trabalhar. E o outro subtópico é, saiba liberar o perdão, porque tem gente que é humilde para pedir perdão, mas é orgulhoso para perdoar, não perdoa fácil. Então perceba que o tópico era sobre não existe relacionamento sem perdão. Subtópico, saiba perdoar, e no outro, saiba pedir perdão. Ou vice-versa, aí você vai entender dentro da construção que você está fazendo. Esse é o tipo de subtópico que faz sentido no tópico, né? Eu não posso falar, meu tópico é arrependimento, e o subtópico é a importância do dízimo e da oferta. Cara, eu tô indo muito longe, eu vou fazer uma forçação de barra aqui. Então, os meus subtópicos precisam ser o tópico detalhado. Quantos subtópicos? Coloca 2. Coloca 2. Ah, mas se eu quiser 5. Olha, se você tá no tópico 2, no subtópico 4, para depois você ir pro tópico 3, subtópico 1, parece difícil, não é? Não é, mas se você fizer do jeito certo, um bulletzinho point, só uma frasezinha, bullet point, não sei se você sabe, é só uma frase. Arrependimento gera relacionamento. Pronto. Aí eu embaixo, peça perdão. E no outro, libere o perdão. Aí você coloca um versículo bíblico, a passagem bíblica do lado. Com a medida que você perdoa, você é perdoado. Irmão, vamos ler Mateus aqui? Pronto, tá lindo. Aí você desenvolve na sua oratória o conteúdo. Você pode fazer um esboço muito detalhado para estudar, mas quando você for levar para cima do púlpito, leva só o bullet, porque senão você vai ficar cheio de folha. E é engraçado quando você vai ouvir uma pregação e tem um pregador lá com uma pancada de folha e você fala, Jesus Cristo, ele vai pregar todas aquelas folhas. Também traz uma sensação de, meu Deus, vai demorar muito. Ah, mas é a palavra de Deus. Eu entendo, você também entende, mas a galera, às vezes, sem querer, elas sentem isso mesmo. E uma coisa que enriquece demais a pregação é em um dos subtópicos, por exemplo, você colocou 3 tópicos, 2 subtópicos em cada. Em 2 subtópicos, dos 6 que você vai ter, por que são 6 subtópicos? Porque são 3 tópicos. 2
4, 6. Então você vai trabalhar com 6 subtópicos. Em 2 deles, coloca uma história. É muito legal. História conecta. Então você pode falar assim, eu tô pregando sobre jejum. Aí você vai falar assim, irmãos, e eu, certa vez estava em jejum e fui expulsar um demônio, e foi diferente mesmo. E Jesus mesmo diz que existem castas que só saem com jejum e oração, e eu experimentei isso e tal. É claro, se você tivesse história pra contar, eu tenho. Se você não tem, você não vai inventar uma história, porque fica feio. Se não for sua, você fala, não, e certa vez com um pastor amigo meu, tal. Aí você dá o crédito, tá? Não conte como sendo você. Ou então outras histórias mais simples, ainda do jejum. Por exemplo, quem nunca quase quebrou um jejum? A gente tá em jejum, aí vai pra faculdade, pro trabalho, um amigo oferece a bala, você descasca a bala, na hora que vai botar ela na boca, você joga ela pra cima, porque lembra que tá em jejum, você quase tomou aquele cafezinho. Eu mesmo já quebrei jejum, olha, eu não vou te falar que não foi nenhuma nem 2 vezes, não. Eu já quebrei vários jejuns e pedi perdão a Deus, entrei em quebrantamento, arrependimento, porque pequei, eu fiz um propósito que eu não cumpri. Eu tô em jejum, aí no meio da reunião chega um garçom, café, aí eu falo, sem açúcar, por favor, o cara me dá aquele café na xícara, bonitinho, quentinho, no primeiro, Deus, tô em jejum. Aí eu peço perdão, continuo o jejum, eu sou, pessoalmente, isso é meu caso, eu não entrego o jejum por causa disso, eu dei aquela quebrada, eu peço perdão, eu peço misericórdia, e continuo o jejum. A não ser que eu como um hambúrguer inteiro e falo, caraca, eu tava em jejum. Aí é brincadeira, né? Mas, ou botou uma balinha pequena na boca, ou tomou um café. Tá vendo? O que eu tô mostrando aqui pra vocês, tô contando uma história e tô entrando pra você se conectar mais comigo. Porque, por mais que eu esteja explicando como é que faz uma mensagem, eu também tô pregando. A apresentação desse vídeo é um tipo de exposição. Então percebe que quando se conta história, conecta mais. Procure histórias que façam sentido dentro da sua exposição, porque isso traz. Se for um vexame saudável, um dia que eu tava andando, irmãos, eu levei um escorregão e eu caí, todo mundo vai rir. Aí você ganhou atenção no humor. Depois você vem, senta ali uma bolacha na exortação, porque a galera tá todo mundo te ouvindo. E fala, eita ferro. Então isso funciona demais. Além de histórias, o que mais você pode colocar? Pessoal, palavras do original. Não, essa palavra no original é o seguinte. Por exemplo, a Bíblia diz lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pode falar, gente, no hebraico original, o texto é, o Senhor é meu pastor e por isso eu já tenho tudo. Tá vendo? Quando a gente pensa, à medida que eu for ter necessidade, Deus vai me ajudar, porque nada vai me faltar, parece que à medida que eu for precisando, Ele vai me dando. E o texto original diz, eu já tenho, então já está em mim, eu já me apoderei. Então você trazendo palavras ou frases do original, também enriquece a sua pregação. Mas cuidado para não parecer um soberbo. Não, porque no grego, koiné, as palavras... Aí a galera vai te ouvir falando, ele está querendo aparecer, ele está querendo dizer que é bom. Cuidado com isso. Outro elemento maravilhoso também que você pode usar na sua pregação é ilustrações. Jesus é um exemplo disso, ele usava muitas parábolas. Às vezes você pode falar assim, pessoal... Uma ilustração interessante é, a sua vitória está demorando chegar? Você sabia que goiaba, quando planta, demora 1 ano para dar fruto? 1 ano as pessoas começam a pensar no pé de goiaba, e a goiabinha vindo, demora 1 ano para dar fruto, Mas você sabia que o pé de abacate, ou a abacateira, demora de 8 a 10 anos para dar fruto pela primeira vez? Então se você plantar um pé de abacate hoje, você só vai comer do abacate desta semente que está nascendo, uma abacateira, daqui a 8 ou 10 anos. Então tem bênçãos, irmãos, que vão vir em 1 ano. Tem bênçãos que vão vir em 10. O tempo é de Deus, Ele é que sabe. Então, às vezes você está vivendo uma vida de goiabeira, ou às vezes de abacateira. Você já está com 3, 4 anos aí esperando uma vitória, aguenta mais um pouquinho que está chegando. Você trouxe uma ilustração das frutas, das árvores. Isso é aplicável. Por quê? Porque o cara sabe o que é um pé de goiaba. Ele conhece a fruta goiaba, ele sabe o que é um pé de abacate. Então, esse tipo de ilustração é muito legal também. E por fim, temos a conclusão. Vai parecer estranho isso que eu vou te falar, mas eu vou mandar real para você. Chegou na conclusão? Conclua. Eu vou repetir. Chegou na conclusão? Conclua. Mas isso é óbvio. Pois é óbvio pra mim. É óbvio pra você. Mas tem pregador aí que não é óbvio, não. Já percebeu que tem gente que fala pra concluir 3 vezes? Não é pra concluir, tome-lhe Bíblia. Não, irmãos, e concluindo, tome-lhe mais Bíblia. E concluindo, você fala, meu Deus, tem 15 minutos que... Eu nem tava com pressa da pregação acabar, mas quando a gente fala, e pra concluir, vira uma chave na nossa cabeça. Vai, tum! Tá concluindo. Tá concluindo! Então vamos concluir. Não, ele ainda fica mais 5, 10, 15 minutos para concluir. Meu irmão, não avisa. Falou para concluir, conclua. O que você vai botar na conclusão? Você vai trazer um tópico mais importante da sua mensagem. Pessoal, para concluir, lembre-se, sem arrependimento não há relacionamento. Se você quer viver um relacionamento poderoso com o Espírito Santo, eu te convido a vir aqui à frente.
Tem igreja que vem à frente, tem igrejas que não. Eu te convido aí no seu lugar mesmo, feche seus olhos, aí você vai ver a liturgia do culto, né? Você vai conversar com o dirigente, com o pastor e tal. Ou vem na frente, ou fica no lugarzinho. Feche seus olhos, vamos orar agora para que você agora libere perdão para quem tá te magoando. E se tem gente que você tem que pedir perdão, acabando o culto você vai mandar um WhatsApp, vai gravar um áudio, vai fazer uma videochamada, vai mandar uma mensagem, vai dizer: fulano, me perdoa, em nome de Jesus, porque eu aprendi a palavra de Deus, eu fui confrontado pelo evangelho e eu vejo que eu falhei, eu pequei e eu preciso que você me perdoe porque eu estou arrependido diante de Deus. Pronto, concluiu. Você pegou o tópico talvez mais importante da sua mensagem e trouxe aquela destacada e deu uma ação para a pessoa fazer. É muito importante a pregação gerar uma ação, para não acabar o cara ir embora com a mão no bolso como se ele tivesse ido pro cinema, pro teatro, não. Ele tem que sair com o dever de casa. A pregação boa é aquela que o camarada sai com o dever de casa. E você deixa isso na conclusão. Então, essa semana, você vai visitar 3 pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor e vai pregar o evangelho para elas. Essa semana, você vai fazer um jejum pela tua mãe e pelo teu pai. Se eles estão vivos, você vai jejuar pelos seus pais para honrar pai e mãe no espiritual e durante essa semana você vai servir eles com muito amor. Então, você deu um exercício. E aí, com certeza, você vai ser um instrumento de Deus. Isso, pessoal, que eu tô falando é no âmbito técnico, tá bom? Vida com Deus, consagração, oração vai ser outro vídeo, porque esse aqui já tá uma baita aula. Isso aqui é uma ponta de um iceberg que você vai encontrar na nossa jornada, que o link tá aqui na descrição. Se você quiser entrar na jornada comigo, é daqui que eu tô fazendo pra cima, mas é muito pra cima, para você aprender profundamente Bíblia e ser um grande expositor das Escrituras, tá bom? Lembre-se, introdução, desenvolvimento e conclusão. Se você gostou do vídeo, olha, percebeu que eu estou concluindo? Vai ser muito rápido. E esse vídeo vai ficar por aqui, mas antes eu te peço, deixa o seu like, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e continue assistindo outros vídeos, tá certo? Porque eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos aqui no canal para você assistir. Beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau. Viu? Concluí.